Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço, nós estamos chegando a 657 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, e já são 128.333.000 views, né? Muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gosta dessa perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, sempre apontando uma literatura sobre o assunto, tentando avançar na explicação que normalmente que tem por aí, dando dados para vocês analisarem o Brasil e o mundo nesse momento tão complexo como é o 2022, e sempre na defesa intransigente da Constituição e contra esse governo nazifascistas e toda ação nazifascista bolsonarista terrível para o nosso país, especialmente nesse ano eleitoral. Indique o canal um amigo. É muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Lembro também que você pode ser, além de estar inscrito, ser um membro do canal, um membro apoiador, um apoiador do canal. Apoiar o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano, democrático. Isso é central. E a gente está vendo, né? Agora, é claro, com toda a situação, nós estamos mais olhando para fora do que para dentro, né? Natural, pelo que está ocorrendo na Europa, mas temos em outubro um encontro com as urnas que é decisivo para a nossa história. E esse canal está aqui sempre ao lado da visão democrática, plural e republicana. Portanto, apoie o canal. Tem duas formas, você escolhe a melhor forma. Lembrar que no Twitter pode me seguir pelo Villa Marco Villa, no Instagram @Marco Antônio Villa Oficial, e no TikTok, vez ou outra, nós também estamos fazendo nossa postagem lá com o Marco Antônio Villa Oficial. Li todo o material, acompanhando, para tentar entender esse movimento extremamente complicado que nós estamos vivendo, né? Como eu disse, nós tivemos um momento que foi chamado Guerra Fria, entre o final da Segunda Guerra Mundial, 1945, até a queda do Muro de Berlim, a 9 de novembro de 1989. De lá até agora, dias atrás, a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, nós tivemos um outro período da história, né, em que a primeira parte desse período, especialmente os anos 90, né, foram marcados primeiro pelo fim do socialismo na Europa Oriental, né, o chamado socialismo real, o Sorex, como alguns diziam à época, né, também o fim do Pacto de Varsóvia, a desagregação em mais uma dúzia de países da antiga União Soviética, e a Rússia, que ficou como principal herdeira da União Soviética, deixou de ser socialista e virou capitalista, e o mundo inteiro acabou se expandindo no capitalismo. Nesse período, a Rússia passou por enormes problemas econômicos, que fez com que até as suas forças armadas fossem extremamente prejudicadas, né? E perdeu, claro, presença internacional, com toda aquela desorganização econômica dos anos 90. Isso mudou na segunda década desse século, especialmente para fazer um corte, né, com a invasão da Ucrânia. A Rússia sinalizou ao mundo que ela volta a ter importância na Europa, especialmente, né, porque ela já tinha tido presença na Síria, etc., né? Não vamos rememorar tudo, mas uma presença na Europa tal qual a União Soviética. Ela teria interesses, portanto, estratégicos que se aproximavam de alguns interesses da União Soviética na Guerra Fria. Bem, a invasão da Ucrânia evidentemente tem de ser repudiada por todos, e isso está na nossa Constituição, daqui a pouco voltamos a ela, né? E aí temos todas aquelas razões que nós já comentamos em encontros anteriores, né? A questão que se coloca agora, portanto, é um novo momento, e nós estamos vivendo um novo momento, ou seja, nós somos no olho do furacão,
né? Então, nesse momento, você faz uma análise histórica, retroagindo um pouco para entender os acontecimentos de agora e traça algumas perspectivas, dentro do que é possível, ainda no calor da hora, né? Fazendo aquela chamada história imediata, né? Ou história do tempo presente. Bem, nesse caso, vamos lá. Tem várias. Primeiro, que uma coisa importante a destacar é que o avanço russo diminuiu de intensidade, né? Ou é estratégico por parte da Rússia para depois concentrar um grande bombardeio sobre áreas, diz que não vai bombardear áreas residenciais, eu duvido, né? Inclusive o embaixador russo na ONU disse que os ucranianos estão usando escudos humanos, o que tudo indica também não é verdade, né? Como toda guerra, a primeira vítima é verdade, já falamos sobre isso, ou a resistência ucraniana tem sido superior do que imaginava a Rússia no primeiro dia da invasão. Bem, isso tudo a gente vai ver daqui a pouco, não vai, né, com o desenrolar dos acontecimentos. Uma coisa terrível que nós estamos todos assistindo são os refugiados, né? Aquelas cenas de desespero buscando a fronteira na Moldávia, a Romênia, muitos se dirigindo até a Polônia, né? Fugindo das áreas de guerra, especialmente de Kiev, a capital, e das principais cidades, que são os alvos preferenciais. É terrível, isso é uma guerra, dos invasores russos. E o abandono do governo brasileiro em relação aos jogadores de futebol, seus familiares e outros brasileiros que lá vivem. É incrível o papel triste da embaixada brasileira, registra-se. E a questão dos refugiados coloca um tema político, que eu estou aqui também colocando antes do que outros vão falar, que é a questão, se é uma coisa que a Europa centro-ocidental não quer saber, eu estou me referindo aos partidos políticos de centro e de esquerda, são dos refugiados, porque sabe que a chegada em massa de refugiados joga água no moinho da extrema-direita, não da direita liberal, conservadora, democrática, não, da extrema-direita nazifascista, tanto na Alemanha, alternativa para a Alemanha, como Portugal, que claro que já está num extremo, com o Chega lá, salvo engano, é isso, já é umas coisas horrorosas, o Vox na Espanha, e lembrar o seguinte, temos eleição presidencial na França, e a extrema-direita deve chegar ao segundo turno, e vai usar essa chegada de imigrantes como instrumento eleitoral, assim como tem usado há muito, e tem eleições em abril, salvo engano, na Hungria, em que está havendo aparentemente um empate entre Orbán, aquele aliado nazifascista antissemita do Bolsonaro, né, com a oposição. E claro que a chegada também, eventual chegada de refugiados, ele vai usar isso como argumento eleitoral. E além da tragédia, claro, e o principal é a tragédia humana, né, de tudo que o significado de tudo isso, a destruição da infraestrutura, da casas, etc. Aquelas cenas terríveis que nós estamos assistindo, em escala infinitamente menor do que nós assistimos na Segunda Guerra Mundial, que na Segunda Guerra Mundial fica registrado nos livros, né? E parece que quando você lê, você fica, claro, impactado por aquilo, mas é diferente quando você está vendo, e agora tudo em tempo real, né? Aí a gente vê o que é guerra, o que é poder de fogo, que são forças armadas, são cenários muito diferentes do que nós temos aqui, por exemplo, na América do Sul. Há um fato importantíssimo que passou ao largo e ninguém percebeu também, que é a Alemanha, hoje a Alemanha unificada, né? Vai votar o orçamento militar, o maior desde 1945. Ele é 3 vezes superior ao anterior. 3 vezes. E rearmamento alemão, Você já sabe, nem precisa a gente ir adiante. Portanto, uma das consequências que nós já estamos assistindo de menos de uma semana de conflito, né, é o rearmamento alemão. Aí você fala assim, mas o governo tem hegemonia do Partido Social Democrata. É verdade, porém, contudo, todavia, precisamos tomar certos cuidados. Nós já assistimos, né? O mundo assistiu aquele terror entre 1933 e 1939 e depois entre 1939, especialmente 1945. Rearmamento alemão.
Hum, hum. Havia sempre muito medo de uma reunificação da Alemanha. Quem acompanha o período da Guerra Fria, essa era uma questão que estava presente. E aí, onde eu citei, vou só mostrar para vocês esse livro, é um livraço, Berlim, 1961, do Frederick Kemp. Kennedy, Khrushchev e o lugar mais perigoso do mundo, que era justamente Berlim. Então, a crise aqui de 61, a crise de Berlim, nada tem a ver com o que nós estamos assistindo. Isso daqui é no momento que nós não tínhamos uma globalização econômica, em que o mundo você tinha duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. O quadro hoje é absolutamente distinto, não só pela presença da China como potência econômica, nem se fala, e militar, mas pelo processo de globalização econômica que cria uma série de cadeias produtivas e de circulação de capitais, sistema financeiro, etc., tudo que nós não tínhamos nesse momento. E a hegemonia absoluta do capitalismo, que também nós não tínhamos nesse momento. Perfeito? Nesse momento aqui, nós tínhamos a União Soviética socialista, China socialista, etc. Né? Mas é um livro muito importante, como também não tem a ver com a crise dos mísseis, em Cuba, em outubro de 1962, também Estados Unidos e União Soviética. Como também não tem um livraço belo, Negociando com Hitler, é um tremendo livro, indispensável, A Desastrosa Diplomacia que Levou à Guerra e tal. É um belíssimo livro e é interessante a distância, né, quando o historiador se debruça sobre o objeto, e aí você começa a ver toda a elite inglesa e sua ligação com o nazismo e a sua simpatia com aquele. Então tem passagens assim de arrepiar os cabelos. Portanto, a culpa não seria do Chamberlain lá, de todo mundo ficar falando como se fosse ele o responsável, né, pela tragédia de Munique, do Acordo de 1938, etc. Não, ele é o autor com muita propriedade, vai apresentando o mundo político, o mundo social, o reacionarismo do Duque de Windsor, Eduardo VIII, reacionário nazista, e por aí vai, livraço. Mas também não tem nada a ver com essa conjuntura, que é absolutamente diferente, pela essa interligação que nunca existiu na história do mundo e tal. E deve ser lembrado, e eu citei aqui, a questão do futebol, né? Quem acompanhou o futebol no final de semana viu na final da Copa da Liga, né? Da Liga Inglesa, né? Que foi uma coisa muito legal também. A Copa está lá toda a questão da Ucrânia, outros campeonatos nacionais que apontaram para a questão da defesa da Ucrânia, o episódio do Benfica, que foi também belíssimo, né? A entrada do jogador ucraniano substituindo um jogador, recebendo a tarja de capitão, e ao lado, acho que muitos não reconheceram, então, que hoje faz parte do grupo dirigente do Benfica, é o Luizão, né? Eu via lá que muito tempo foi zagueiro central, jogou no Cruzeiro, né? Lembra? E aí dá uma tarja de capitão para o ucraniano e o estádio inteiro, uma cena belíssima, o jogador fica hiper emocionado e tal. Então é legal, né? Essa questão do futebol e a reação que nós vimos no futebol. Um outro ponto, o Schalke 04 tinha citado, né? E olha, por coincidência, horas depois da nossa conversa aqui, ele rompeu com a Gazprom e era um contrato bilionário e de mais de 15 anos. O Schalke 04, muitos no Brasil, eu gosto muito de futebol, é um time hiper popular, um time histórico na Alemanha e tal. Então, você tem toda a reação e a reação também da FIFA, questões que envolvem a Liga Europa, aí já no caso da UEFA, e assim por diante, né? Mostrando como que o mundo está reagindo a essa ação gravíssima feita pela Rússia do Putin. Então. Aí entra a questão das sanções, né? Das sanções. E as sanções vão bater de frente com o crescimento médio da economia internacional, né? Falava em 3,5%, 4%, isso certamente não vai ocorrer, né? E isso vai ter reflexo, chegaremos daqui a pouco ao Brasil, né? Ao Brasil. E tem questões que envolvem, por exemplo, as reservas internacionais, mais de 600 bilhões de dólares da Rússia, que seriam supostamente congeladas. Aí vai criar uma coisa é congelar as reservas do Afeganistão. Essa é a política real, né? Não vamos ficar, né? Mas são todos iguais. Não são todos iguais, alguns são mais iguais que outros. Parece a revolução dos bichos, né? Mas alguns são mais iguais que outros no cenário internacional. Uma coisa é congelar os bens do governo do Afeganistão, lá do Talibã e tal. Outra coisa é mexer nas reservas da Rússia. A questão de retirar lá
do sistema de compensação internacional, o SWIFT. Vamos ver o que vai acontecer isso. Sabe por quê? Por causa da interligação hoje de interesses capitalistas na Europa ocidental, central, oriental, Rússia, né? A presença também de presença, tem capitais chineses, tem capitais japoneses, há uma enorme interligação, produto da globalização econômica, especialmente que se intensificou nesse século, como nunca na história, né? Então, como é que isso tudo vai ficar? Tem os bens do Putin, que Putin é corrupto, hein? Nós estamos falando de um autocrata ladrão, por isso que o Bolsonaro gostou dele, nem sabe, o cara desprezou o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um capacho, né? Mas é ladrão, só que o Bolsonaro faz... Ainda bem que nós temos um medíocre até para roubar, né? Ele faz rachadinha de R$ 1.200 em cada envelope e mandava o Queiroz depositar. O outro fez hiper, ao cubo, né? Que foi a privataria, aí sim que a expressão se aplica à Rússia, né? Toda aquela propriedade estatal construída desde 1917, né? E aí que foi quase tudo privatizado e criou-se um capitalismo mafioso, né? E o que teve de mortes, um mata o outro, outros fogem, outros vão para o exterior, né? Aqueles bilionários que chegam na Europa começam a comprar tudo, né? Até times de futebol, no caso da Inglaterra, que tem uma legislação mais permissiva sobre isso. Na Alemanha já não ocorre isso, porque a legislação esportiva é diferente, né? Então, vamos ver o que vai ocorrer, né? Vamos aguardar. E o efeito dessas sanções econômicas na economia internacional, como é que vai ficar o preço do petróleo, vamos ver o que vai acontecer com o dólar, com o euro, né? Bem, estamos vendo que é um baque na economia russa, a questão, bancos podem falir, a questão da cotação do rublo, e por aí vai. É que nós estamos no calor dos acontecimentos. Se esse processo for interrompido rapidamente, que é uma possibilidade, né? Ou seja, houve a primeira reunião, não teve resultado, foi marcada uma segunda. Pode ser que a estratégia russa agora é de território conquistado na Ucrânia, aí pede um cessar-fogo e aí negocia, mas dominando parte do território ucraniano. Por quê? Porque o Putin não calculou a resposta. Não só que tudo indica que a defesa ucraniana é mais eficiente do que parecia no primeiro, no segundo dia, de acordo com o noticiário, segundo, as questões das sanções econômicas, né? Rapidamente, a resposta que a Europa deu, especialmente, eu acho que pegou no contrapé o Putin, né? Então, pode ser que ele queira negociar mais, ocupando parte do território. E aí, interrompe-se, isso evidentemente não se restabelece a velha ordem, porque nós estamos agora numa nova ordem internacional, especialmente europeia, após a invasão da Rússia, registre-se, mas aí vai começar uma discussão do que também, isso é um cenário possível, do que se vai fazer a partir dali. O outro cenário seria a continuidade do conflito, e aí seria difícil saber onde tudo terminaria, né? Porque pode ocorrer ainda a resistência de guerrilha, franco-atiradores, chegada de armas, segundo dizem que vão fornecer efetivamente até aviões ao governo ucraniano. Será que antes cai a capital, cai Kiev? Isso tem um simbolismo também muito grande. E nesse caso, aí o número de perdas humanas, especialmente dos civis e de toda a infraestrutura, tudo da Ucrânia vai ser uma tragédia, porque o poder de fogo é muito grande por parte da Rússia, né? Esse seria um segundo cenário, o pior de todos. O primeiro seria a tentativa de construir alguma forma de negociação e transformar a Ucrânia no quê? Aí tem um artigo do Kissinger, de 2014, eu precisava postar, não sei, mas o Henry Kissinger, né? Kissinger é um grande conhecedor de história, conhece muito bem toda a discussão da Santa Aliança lá no século XIX, Metternich e tal, estudou muito aquele momento, né? E foi foi primeiro assessor especial de Relações de Segurança Nacional do Nixon, depois aí vem toda a história do Watergate, etc. Depois veio o Gerald Ford, mas nesse interregno, nesse espaço, cerca de 3 anos aproximadamente, ele foi secretário de Estado, mas continuou hiperinfluente, né? Hiperinfluente na política externa norte-americana. Já era consultado, inclusive, desde o período do governo Kennedy, tanto que ele está aqui, vocês encontram também, livraço, esse Berlim 61, ele está também presente aqui, o Kissinger. Aquele que o Bananinha, Eduardo Bolsonaro, um idiota, claro, da família Bolsonaro, você vai esperar o quê? O idiota, né? Esse imbecil, desculpe usar essas expressões, acho de uma deselegância absoluta, mas não dá para debater politicamente, ideologicamente com um imbecil, com um idiota e com um traidor da pátria, que é o não vou chamar de clã,
não é clã, é uma organização criminosa, que é diferente de clã. Né? Vamos definir. A organização criminosa você está mais no campo direito. O clã, há toda uma discussão sociológica, você pode... passa pela antropologia, não. A família Bolsonaro é do crime, portanto, é morcrim. Né? Esse elemento, que não é cidadão, é elemento no sentido da linguagem do jornalismo policial do passado, né? Ele ia ser embaixador nos Estados Unidos. Vocês lembram? A gente esquece, né? Ele não sabia, quando perguntado sobre Henry Kissinger, aí perguntou para um assessor que também não sabia, era um outro idiota. Idiota é cercado por idiotas, né? Quase sempre. E aí perguntou quem era o Kissinger. O Kissinger tem esse ensaio de 2014 importantíssimo. E a leitura que ele faz é que a Ucrânia deveria ser a ponte entre o Ocidente e a Rússia, e a neutralização da Ucrânia. E aí dá um... Eu vou depois, acho que fazer uma síntese, sobrando tempo, é difícil para você explicar o artigo, mas mostrou a atualidade. Quando você lê esse artigo, como se você estivesse lendo hoje, o artigo é de 14. Claro que aí já tinha ocorrido uma série de modificações no caso da Ucrânia, só para lembrar rapidamente, quando se desagrega a União Soviética, teve um problema. As armas nucleares estavam, grande parte, na Rússia, a maior parte, outras estavam na Belarus, ou Bielorrússia, ou Belarus, como queiram, Ucrânia e Cazaquistão. Né? E aí, por um acordo em Budapeste, nos anos 90, foi feito um acordo que as armas foram levadas para a Rússia, que havia uma preocupação muito grande, inclusive dos Estados Unidos, em relação a essas armas nucleares na Bielorrússia, na Ucrânia e no Cazaquistão. Acabaram todos indo para a Rússia e a Rússia assumiu alguns compromissos, inclusive em relação importantíssima à independência da Ucrânia. Né? Alguns destacam que, apesar das armas estarem, né, no Cazaquistão, Belarus e Ucrânia, eles não tinham os códigos, as senhas necessárias para ativar, etc. Então, mas lá estavam. Bem, e acabaram sendo retirados. A questão foi levantada agora até de isso daí é o Putin, coisa de autocrata, ele está jogando, né? Mostra o deslocamento de algum... Porque hoje os satélites fotografam tudo, né? É só um idiota como o Bolsonaro imaginou que ele estava retirando as tropas da fronteira. Lembra quando ele disse? Coincidência ou não? E o pior que os nazifascistas bolsonaristas, em nome de Jesus, Deus no comando, acreditaram, né? Acharam que ele era o enviado de Deus. Olha o delírio que tem aqui no Brasil, no nosso país. Claro que é uma ínfima minoria mesmo, porque os outros votaram no Bolsonaro porque, né, estavam desiludidos naquela conjuntura política. Estou me referindo àquela fração bem diminuta, né, e geralmente aqueles que se aproveitam da religião para oprimir, para assaltar as pessoas, e que o Bolsonaro está a serviço também dessa caterva, né? A caterva que supostamente diz que está com religião, está nada, está com, como eu digo, com o Asmodeu, não com o Messias, né? Então, a questão que se coloca hoje, ele movimentou algumas as armas táticas atômicas, que não seriam aquelas de efeito pior do que as armas táticas, que é uma tragédia, né? A gente sabe que numa guerra atômica só tem perdedores, né? Não tem vencedores. Você imagina como é que vai ficar a Terra, né? É uma verdadeira loucura. Então ele fez isso com uma manobra para tentar dizer, olha, se me encherem muito, olha a loucura, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, tal. Bem, tudo indica que isso daí é uma manobra diversionista, como foi aquela da retirada das tropas, que só o idiota do Bolsonaro e sua caterva verde-oliva, aquela que está no Palácio no Planalto, registra-se, achou que era... Eles não entendem nada, são generais de fancaria, de exército Brancaleone, né? Então, vamos ver qual é o cenário, que daqui a pouco agora nós vamos falar do Brasil. Né? E tem só a questão da China, que ainda a China pode ser o elemento que ajude a solução dessa crise. Que se é alguém que vai ficar prejudicado por tudo isso, também é a China. Mesmo que intensifique o comércio com a Rússia, nesse comércio com a China, mas a desorganização na economia ocidental e na América Latina e mesmo com reflexos na África Negra, onde a China tem grandes interesses, será com certeza, muito grande. E eu não entendi ainda aquela afirmação do comunicado conjunto do Xi Jinping com o Vladimir Putin, né, da amizade sem limites. Eu achei que lá, falar em amizade, tudo bem, sem limites, eu estou falando em termos diplomáticos, geopolíticos, achei um exagero para a leitura da recente diplomacia chinesa, tal, que sabe que isso vai ser muito ruim. Né? Aquilo, todos esses incidentes não agregam nada. A China, mas favorece em relação a Taiwan.
não, né? Essa repercussão enorme, econômica, desastrosa, e a economia internacional depende da longevidade do conflito, vai ser afetada e será cada vez mais afetada pela longevidade do conflito. A China será certamente uma das perdedoras economicamente falando, é o cenário que se desenha. Mesmo que se estabeleça algum intercâmbio maior com Índia, China, Rússia, mas isso não é tão fácil você reestruturar o processo de globalização econômica, não é? Fala, não vai para cá, vai para lá agora. Não é assim, o que eu estou exportando, o que eu estou comprando, o que eu estou investindo, o processo é mais complexo. Bem, chegando ao nosso Brasil, o belo país descoberto por Cabral, supostamente, né? Chegamos descoberto pelas razões que eu exponho aqui no meu Um País Chamado Brasil, né? Meu mais recente livro, esse que lançamos um mês e meio atrás. A história do Brasil, descobrimento ao século XXI, que é todo o processo da expansão marítima portuguesa, o processo europeu e a chegada ao Brasil faz parte dessa visão de totalidade, né? A questão que se coloca, o Bolsonaro, que é um vagabundo, até virou, estava no Twitter lá, os trade topics lá, o Bolsonaro vagabundo, Bolsonaro, eu não gosto de usar essa expressão, sinceramente, falando para vocês, vagabundo também acho deselegante, sabe? Mas ele é vagabundo, né? Eu uso sempre aqui uma expressão que estava até em desuso, que todo mundo gosta, o Mandrião está no Guarujá, passando férias, diz que só volta a trabalhar, se é que é trabalho que ele faz em Brasília na sexta-feira. Então, ele vai ficar sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, 6 dias o vagabundo, desculpa, o Mandrião, vai ficar no Guarujá passando jet ski. E ficam os imbecis na praia. Imbecis. Gente medíocre, mas a gente imagina que a humanidade é feita só de Sócrates, Platão, Dante, Camões. Não, é feito dos imbecis, nazifascistas bolsonaristas e outros imbecis espalhados pelo mundo. Né? Não vamos imaginar, né, que é assim, essa é a história da humanidade, só que esses imbecis, graças a Deus, ele não está presente nos nossos livros, né? São um bando de idiotas, são aqueles que queriam atacar o Galileu, queimar Galileu, são todos, é isso, essa turma, né, que sempre teve por aí. Bem, ele, em vez de fazer um gabinete de crise, e trabalhando nesse momento, já antevendo, como o mundo inteiro está trabalhando, já antevendo como o Brasil pode tomar medidas para que o baque, e vai vir um baque forte sobre nós, seja o menor possível, não. Ele está de jet ski, o vagabundo, ou o Mandrião, desculpe, andando ali pelo litoral paulista, navegando no litoral paulista, com aquela mania dos fertilizantes, né? Ele acha, antes ele tem obsessão, é o quadro psiquiátrico, nióbio, lembra do nióbio? Lembra do grafeno? Ele esqueceu. Agora é fertilizantes, ele só fala em fertilizantes. Então, ele quer trocar os nossos princípios consubstanciados no artigo 4 da Constituição, porque o artigo 4, a República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Isso aqui é política de Estado, não é política de governo, que é para baixo, política de Estado. Quais? Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, etc. São 10 princípios que é justamente aplicados em totum, aqui, para a crise que nós estamos vivendo. Ele quer trocar esses princípios, que ele sequer leu, né, por fertilizantes. Ele acha que ele só fica repetindo a questão dos fertilizantes. Isso é uma idiotia, porque o impacto na economia internacional vai ser enorme desses acontecimentos e vai intensificar o isolamento internacional do Brasil. Claro, ele voltou a falar em neutralidade, só que ele precisa combinar com o embaixador brasileiro na ONU, que mesmo hoje, né, vale destacar, ele voltou na abertura, da Assembleia Geral Extraordinária, voltou a colocar o embaixador brasileiro a questão da defesa, e corretamente, vai lembrar o embaixador Ronaldo Costa Filho, né, de deixar bem claro qual era a posição, ou seja, ali do Brasil. Disse ele, nos últimos anos temos visto uma deterioração progressiva da situação de segurança e do balanço de poder na Europa Oriental. O enfraquecimento dos acordos de Minsk, na Bielorrússia, tá? Por todas as partes, e o descrédito das preocupações com a segurança vocalizadas pela Rússia, veja que tem equilíbrio na fala, prepararam o terreno para a crise que estamos vendo. Deixe-me ser claro, no entanto, 2 pontos. Esta situação não justifica o uso da força contra o território de um Estado-membro.
Perfeito, embaixador, eu assino embaixo. Ou seja, ele mostrou que tinha as preocupações da Rússia de segurança, é verdade, mas concluiu corretamente. Ou seja, esta situação não justifica o uso da força contra o território de um Estado-membro, claro, está se referindo ao Estado-membro da Organização das Nações Unidas. Essa é a posição. Só que, no Guarujá, o criminoso, porque a gente entra ele comete crimes sucessivos, inclusive contra a Constituição, contra a Constituição, a Carta Magna. Um negócio inacreditável, só existe uma. É a Constituição aqui, depois você tem os códigos, todo o ordenamento legal. É inacreditável o que esse homem faz, esse criminoso. Ele fala em neutralidade, e claro que isso deixou o país ainda mais isolado. E lembre-se, nós teremos as sanções econômicas vão atingir o Brasil, vão atingir duramente o Brasil. E quanto mais tempo esse criminoso demorar para agir, pior será para nós. Porque, claro que isso terá efeito eleitoral contra o criminoso, mas eu não estou preocupado, sinceramente, com o efeito eleitoral, mas com o efeito econômico, social, num país que teve 2 anos de uma pandemia devastadora, que esse criminoso cometeu crime de lesa humanidade, sendo o principal responsável por mais de 600 mil mortes no país, né? Agora ele comete um novo crime, né? Que é um crime contra a Constituição, contra o artigo 4, contra princípios inegociáveis das relações exteriores do Brasil, e buscando ele, achando que uma neutralidade vai manter os tais fertilizantes chegando aqui. Quer dizer, ele acha que as coisas funcionam como uma milícia no Rio de Janeiro. Note, a estrutura mental do Bolsonaro é miliciana. Ele acha que é um conflito entre o Comando Vermelho, a ADA, né, o escritório do crime, porque hoje houve uma fusão entre traficantes e milicianos. Então ele acredita na cabeça dele, ele participa, porque o Adriano era o chefe, esse capitão Adriano, chefe do escritório do crime, do qual o Bolsonaro empregou. Olha a importância disso. Em outros países, porque não seria mais presidente, empregou a mulher do Adriano, a primeira, durante 7 anos e meio como funcionária fantasma. E empregou a mãe do Adriano, com mais de 2 anos, como funcionária fantasma. E quando o Queiroz estava foragido, a mulher do Queiroz, chefe, que era o gerente das rachadinhas, colocada pelo Bolsonaro, amigão dele durante mais de 30 anos, para procurar o Adriano, que estava foragido na Bahia, e depois vai ser executado, e até hoje não está explicado pela polícia baiana, para arrumar um lugar para esconder o Queiroz. E tem a foto postada, portanto, ninguém está inventando. Tudo isso mostra a ligação orgânica e mental do Bolsonaro com crime. Então, ele imagina que isso que nós estamos dizendo, apresentando essa bibliografia citada hoje aqui, todas essas contradições, a cabeça dele funciona como de um miliciano. E não é. Ele é presidente da República. Por uma tragédia, esse homem chegou ao Palácio do Planalto. Né? Então, a questão que se coloca é o que nós vamos perder. E a resposta até agora da sociedade política é o carnaval. Não sei. Está muito tímida. Muito tímida. Porque a questão toda, o Brasil continua um estado pária da comunidade internacional, vai ficar cada vez mais isolado. Né? E as sanções econômicas vão bater de frente, vai aumentar os preços, nós teremos inflação, nós teremos problema com a importação, gastaremos mais com as importações, provavelmente em valores reais deve cair as exportações brasileiras, e todo o fenômeno que ocorre internacional prejudica o nosso país. Além disso, a pandemia que não vai embora. É bom lembrar que está uma média altíssima de mortes por dia, mas houve uma espécie de decreto de cada um de nós, e é até explicável que ninguém aguenta mais. A pandemia acabou, mas não acabou, a pandemia está aí. Então, junta, olha que tríade, pandemia, Putin, a invasão da Ucrânia e Jair Bolsonaro. Pô, é o triângulo do mal. Esse aqui não tem nada a ver com o triângulo, é o triângulo das Bermudas potencializado. Putin, Bolsonaro, né? Putin, Bolsonaro e a pandemia. É o triângulo das Bermudas potencializado. Nós está aqui no nosso país, porque nós estamos assistindo. E esse criminoso ainda tentando, e pior que nem sabe falar, disse, eu conversei há pouco, durante 2 horas com o Putin. Todo mundo entendeu que o há pouco fosse há pouco. Né? E falou, pô, ele conversou 2 horas. Você acha que o Putin ia conversar 2 horas com ele agora? Né? Putin sabe que ele é um capacho, que ele é um zero. Não, aí ele falou, é uma fake news, eu estava falando da visita que ela fez. A idiotia é tão grande, ele é um Australopithecus, a cabeça dele
sabe, veja que é um Australopithecus, processo de evolução, macaco em homem, sabe? Quando vai ficando assim, o cérebro dele é um Australopithecus. Ele falou há pouco, todo mundo imagina há pouco, fosse minutos atrás, né? Não, não, era uma semana atrás, 10 dias atrás. Olha como funciona a cabeça desse miliciano. Então, a questão que se coloca é que nós teremos sérios problemas. E se a sociedade política não reagir rápido em relação ao papel do Brasil nessa crise, e se a crise internacional, a crise militar se estender, a cada momento, a cada semana que estender a crise militar, vai multiplicar a crise econômica internacional e os efeitos devastadores sobre aqui, num país que já passou por tudo, nem preciso relatar que nós já passamos. Veja que não é fácil. Ele está com Putin, ele está a favor da invasão da Ucrânia. Ele é tão reacionário, despreza os valores democráticos, tudo que está na nossa Constituição, tem ódio da democracia, assim como o Putin. E os dois, nesse sentido, se dão as mãos e vão para o inferno, né? Se existe inferno, eles logo estarão lá. Claro que o demônio vai falar, pô, para aí, espera um pouco. Vai demorar um pouco, acho que, para eles chegarem ao inferno, porque acabou de chegar também o pornofilósofo, né? E há uma disputa de poder agora no inferno. Por isso que está quente para diabo aqui no Brasil. O demônio está falando, o que vocês mandaram para cá. É isso. Se vocês gostaram dessa live, de tantas outras no meu canal, estão entre os inscritos, agradeço muito os milhares e milhares, estamos chegando a 657 mil inscritos, mais de 128 milhões de views. Muito obrigado, muito obrigado. Indique o canal uma amiga, é muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloque o like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Seja também, e um passo adiante, um apoiador, membro apoiador do canal. Explicado bem rápido, vocês viram? Explicação, pá, em 2 minutos, vocês optam pela forma que vocês acham melhor apoiar o canal. Lembro também, temos uma excelente entrevista que postamos ontem, né, com o senador Alessandro Vieira, hein? Assistam, que é bem interessante. É uma outra leitura dessa conjuntura aí, da conjuntura política brasileira, né? É importante, o senador teve um papel extraordinário na CPI da pandemia, durante 6 meses, né, o Brasil inteiro, muitos que não conheceram durante a CPI. Assistam. Lembro que no Twitter podem me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma, lembrando, no TikTok, eu estou lá com o Marco Antônio Villa Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!